Boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma live do Alibi. Começando mais uma vez um episódio do nosso quadro Loucuras do Rádio e Outras Histórias, com o grande mestre professor Heraldo Moreira. Boa noite, pai, seja bem-vindo mais uma vez. O que você conta pra gente hoje? Boa noite, filhão. Boa noite a galera toda aí, participando do chat, da live, enfim. Eu tô ficando preocupado, filho, porque as histórias estão acabando. Estão acabando? As do livro que eu tenho pronto, que virou peça de teatro e tal, praticamente são as últimas. Tem mais pouquíssimas aí para acabar. As outras de vida também, assim, que eu esteja me lembrando, estão acabando também. Então, se não acontecerem coisas novas, a gente vai ficar com dificuldade para gravar mais uns 2 programas, eu acho. Mas vamos lá. Às vezes também eu vou lembrando de algumas coisas assim que vão acontecendo, enfim. Alguns gatilhos. Sim, depende da conversa. Bom, eu relacionei hoje aqui erros de dirigentes, erros de jogador e erros de colunista social. Até espero não ter contado ainda nenhuma dessas histórias. Eu vou colocando tudo no arquivo aqui e quando eu vou relacionando as histórias que eu vou contar, eu dou uma olhada rápida nesse arquivo para ver se não tem algo repetido. Não encontrei nada disso, mas como tua memória é melhor do que a minha, se por acaso eu contar uma história que eu já contei, aí tu corta logo. Aí é que tá. A minha memória é melhor que a tua, mas também não é parâmetro, assim. E aí, às vezes, pode ser uma história que tu contou em off, mas aqui na live não contou. Aí, se eu falar, já contou, não contou, entendeu? É isso que é o problema. Pode até te confundir, né? Pois é. Então, é melhor deixar, mesmo que seja repetido. Tá, então vamos lá. Eu tô tentando fazer esse filtro aqui. Sim. Bom, seguinte. Eu fiz uma viagem com o Sampaio Corrêa para Colômbia, em 1998. Sim. O Sampaio foi disputar a antiga Copa Conmebol, sim, que hoje é o que a gente chama de Sul-Americana. Sim. Só que na época era a Copa Conmebol. Até já contei algumas histórias. Um dia desses eu tava lembrando justamente disso, dessa época aí, porque eu vi, acho que foi Luana jogando, como é o nome? Batalha Naval. O Miguel tem uma batalha naval de tabuleiro, né? Tradicional, né? De caixa, tal, de pininho, isso aqui. Aí olhando ela jogando, aí eu lembrei que eu tinha um minigame disso. Que eu ganhei porque o senhor comprou na Colômbia quando foi nessa viagem. Tá vendo? Eu fiz todo esse link, eu tenho essa memória. Tanto desse minigame que era só de batalha naval, quanto a camisa da seleção da Colômbia que tu me deu, que era a número 10 do Valderrama. Essas duas coisas eu lembro de ter ganhado. Engraçado, a camisa eu lembro de ter comprado e ter te dado. O minigame não. Pois é, eu lembro. Pois é, eu acho até que já contei alguma das histórias que aconteceram lá com os colegas, né? Contei aqui. Histórias de erros de uso do espanhol, né? Não, contou não. Não? Não, contou aqui. Então já vou deixar aqui pro futuro, né? Erros da Colômbia. Eu vou ver se eu me lembro. Eu estou me lembrando de uma já aqui, mas eu vou ver se eu lembro de outras também. Tem uma clássica que eu sempre lembro quando falo disso aí. Sim. Então, se eu não lembrar dela, tu me lembra. Mas uma delas... Bom, primeiro assim, a história, né? A gente indo para a Colômbia, o hotel em que a gente ficou lá, até isso é uma curiosidade, é tragicômico, ou só trágico, sei lá, acho que é só trágico. O hotel em que a gente ficou lá, essa cidade, a cidade de Quindío, lá na Colômbia, porque o Sampaio foi jogar contra o Deportes Quindío, lá da mesma cidade, né? Claro. E a gente ficou hospedado lá, os cronistas esportivos que foram, a delegação do Sampaio, no mesmo hotel. Não me lembro agora o nome do hotel. Mas alguns anos depois, houve um terremoto nessa cidade que destruiu a cidade quase que toda. Inclusive, esse hotel onde a gente ficou desabou e morreu todo mundo que estava dentro do hotel.
Credo. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, se fosse na época que a gente estava lá, Pois a gente tinha morrido também, né? Porra. Então foi interessante. Bom, na viagem para a Colômbia já aconteceu algumas coisas assim que não são engraçadas, são terríveis também, como por exemplo, a gente pegou um avião para um voo internacional, um trecho lá, não me lembro de que aeroporto, para o aeroporto de Bogotá. Um avião que eu confesso, olha, eu não tenho medo de quase nada, muito menos de viajar de avião. Pelo contrário, eu adoro viajar de avião, amo viajar de avião. Mas foi a primeira vez que eu senti medo de viajar de avião na vida. Foi por causa do avião. Porque a gente percebia que o avião tinha algumas coisas assim que tinha tudo para cair. Tipo, a gente olhava dentro do avião, tinha um monte de coisa amarrada com arame, pô. Caralho, Pensava, gambiarra mesmo. se eles fazem a manutenção amarrando com arame, imagina como é que tá caralho. esse motor. Uhum. É doido. Pois é. E anos depois a gente viu o que aconteceu com a queda do avião da Chapecoense e tal, né? Sim. Enfim, problemas de manutenção. Ainda bem que nessa época que vocês viajaram, não tinha ainda aquela série de filmes chamada Premonição. Lembra desse filme? Que o primeiro filme é justamente sobre o acidente de avião, né? O cara entra no avião, aí ele vai abrir o negócio da mesinha, né? E aí tá quebrado. Sim. E aí quando ele acorda, tudo aquilo foi a premonição dele, começando assim. Aí já pensou se fosse mexendo no arame? Pois é. É, doida. Bom, e aí também aconteceu uma outra coisa que foi o seguinte: a gente saiu de São Luís para São Paulo e lá em Guarulhos, um atraso horrível do voo que iria para Bogotá. E de Bogotá que a gente pegou esse outro avião aí, todo cheio de gambiarra para Quindío. Mas no aeroporto em Guarulhos, nada do avião sair. Horas e horas de atraso. E a gente sem entender o porquê, e ninguém dava nenhuma satisfação e tal. E a única coisa que a companhia aérea fez, que eu não me lembro qual era na época, foi colocar a gente numa sala reservada, porque era muita gente, né? Sim. Muitos jogadores, dirigentes, técnicos, cronistas, era muita gente. A gente lotava praticamente um avião inteiro. Então eles colocaram a gente numa sala reservada e depois de muito tempo, de muita insistência nossa, pô, o que está acontecendo? Está muito atrasado e ninguém dá uma satisfação. É que alguém veio e disse, não, é porque ocorreu um atentado à bomba no aeroporto de Bogotá e por isso que nenhum avião está pousando lá. Então todos os aviões que estão indo para a Colômbia estão atrasados. Caramba, quer dizer, mais uma que a gente escapou, né? Sim. Que a gente podia ter chegado no momento do atentado à bomba. Quer dizer, foi uma viagem assim que foi traumática, porque, quer dizer, não foi mais porque deu tudo certo. A gente foi e voltou em segurança, mas cercado assim de incidentes antes, durante e depois. Mas aí a primeira história que acontece é essa: tá todo mundo lá nessa sala reservada e tava eu e um outro cronista que é muito brincalhão. Ele é carioca, inclusive, o Ligeirinho. É Manuel Ribeiro Ligeirinho. Eu posso contar a história e citar o nome dele, porque não tem nada que desabone o nome dele, né? É uma brincadeira que a gente fez. Qual foi? Um dos jogadores do Sampaio, também posso falar, porque ainda está vivo, inclusive, e não tem nada também que desabone, Reginaldo, lateral esquerdo do Sampaio. E o apelido dele era Dengue. Só que ele não gostava do apelido, obviamente. Por que Dengue? Porque ele parecia muito com aquele Dengue que tinha no show da Xuxa. Eu ia falar isso agora, era por causa do personagem da Xuxa. Exatamente, era por causa do personagem da Xuxa. Só que ele ficava puto, claro, né? E aí a gente tá naquela sala lá sem ter o que fazer, horas e horas e tal. E nessa sala tinha uma aqueles quiosquezinhos que o pessoal da companhia aérea dá avisos, liga o microfone ali, aí sua atenção, por favor, passageiros da companhia tal, seu embarque, não sei o quê. Aí Ligeirinho falou, Heraldo, tá vendo ali, cara? O microfone tá ali, de bobeira. Vamos fazer uma sacanagem? Eu falei, vamos passar o tempo, né? Vamos lá. Porra, mas o que a gente vai fazer? Fácil, a gente puxa o microfone, porque aqueles microfones assim, que fica fininho em pezinho, não sei como é que é o nome daquela porra. E aí a gente puxa o microfone para baixo do negócio, que é para ninguém ver que a gente tá lá, e um liga o microfone e o outro fala. Aí eu, beleza, mas quem que a gente vai sacanear? Ele, claro, o Reginaldo, pô, o Dengue. Aí eu, mas como?
Ah, não sei, mas a gente tem que chamar ele de dengue. Aí eu falei, bom, então tem que ser um negócio muito inteligente, que a galera perceba e que ele não fique puto com a gente, porque a gente vai falar que era uma coisa séria, oficial e tal. Ah, E tá. beleza, na época tinha começado a epidemia de dengue. Sim. E aí então. Porque nessa esse foi época o mote. ainda era normal e aceitável um programa infantil ter dois mascotes, um chamado Dengue e outro Praga. Então não tinha Exatamente. problema. Caralho. Mas enfim, aí a gente se abaixou ligeirinho, eu atrás do negócio lá. Ele ligou o microfone e eu falei: sua atenção, por favor. O aeroporto de Guarulhos informa: dengue faz mal à saúde. E aí os caras todos, os jogadores todos tamparam. Porra, Reginaldo, dengue, tal, isso é contigo, não sei o quê. Aí ele, porra, esses caras ficam dando esse aviso aí e tal. Nada Depois a ver. ele viu a gente saindo de trás do negócio lá, ele falou, só podia ser esses filha da puta e tal, sacanagem desses caras. Pois sim, aí a gente chega lá no aeroporto, conseguimos chegar no aeroporto de Bogotá, né, depois de muitas horas, só que como tinha um acúmulo enorme de pessoas, porque estava travado lá, né, então uma loucura no aeroporto, gente chegando de tudo quanto é lugar do mundo, vários voos atrasados e muita gente. Só que a gente precisava ir logo para a cidade de Quindío, né? Então as companhias elas estavam fazendo assim umas filtragens para quem tinha mais urgência, né? Tinha um embarque prioritário. E aí foi o caso, né? O Sampaio estava indo para jogar, precisava chegar lá com uma certa antecedência para treinar, para se acomodar, descansar, enfim. Então eles deram prioridade. E aí chega um funcionário lá do aeroporto, da companhia aérea em Bogotá, e começa a falar: L'Equipo, L'Equipo, por acá, e tal, que era pra gente pegar lá um portão de embarque diferenciado, para ser mais rápido. E aí o supervisor do Sampaio, não vou citar o nome dele, ainda está vivo, não é mais supervisor do Sampaio, ele recebendo, entrou uma publicidade aqui do nada. Atrapalha a gente? Tá... Não, é porque você deve estar sem sub. Eu esqueci de renovar o teu sub. Depois eu faço isso. Mas não atrapalha não, né? Não. Tá. Mas enfim, aí alguém falou para ele: ô fulano, eles estão dando prioridade pro Sampaio, cara. Vamos aproveitar para embarcar por aqui, por esse portãozinho e tal. Só que ele não entendeu que o cara estava chamando L'Equipo, né? A equipe, era para ir todo mundo, né? Aí ele que estava com todos os passaportes, que é uma das funções do supervisor e tal. E ele procurando algo no passaporte, e o pessoal, você está procurando o que aí, porra? Manda logo os caras embarcarem. Ele, não, eles estão chamando primeiro o L'Equipo. Eu tô vendo quem é dos jogadores que tem esse sobrenome, L'Equipo. E, enfim. É o sobrenome. O sobrenome da pessoa. Quem é o L'Equipo? Eu não lembro esse nome, só conheço o cara pelo apelido. Pois é. Mas enfim, a outra história aí teve um jogador aqui no Moto, esse eu não posso citar o nome, tá vivo também. Ele era guardador de carros lá em Maceió. E minha imagem sumiu, né? Apareceu. Era guardador de carros lá em Maceió. Navegador. Alguém descobriu que ele era bom de bola, centroavante, matador. Trouxeram ele para jogar aqui no Moto. E realmente aqui ele arrebentou. Arrebentou mesmo, foi um dos principais artilheiros da história do Moto. Eu soube até há pouco tempo, uns 2 anos, que ele tinha voltado para Maceió, cara. E assim, sem cabeça, sem orientação, sem estrutura, voltou a ser guardador de carro. Quer dizer, um cara que ganhou uma certa grana, teve um certo destaque e tal, mas não tinha nenhuma instrução formal, tinha dificuldade até para dar entrevista, para falar e tal. E aí acabava falando muita bobagem. Eu relacionei aqui 3 dele que eu me lembrei. A primeira, na época, era muito comum as equipes esportivas fazerem algumas promoções em parceria com seus anunciantes. Tinha um posto que era meu anunciante, Posto Júnior.
E aí eles davam uma lavagem de carro gratuita ou uma troca de óleo para o melhor jogador da partida e tal. Aí eu pegava lá o voucher e entregava no final do jogo para o jogador: olha, você foi escolhido o melhor em campo pela nossa equipe, você ganhou uma lavagem grátis lá no posto do Júnior e tal. E tinha uma patrocinadora nossa, que existe até hoje, as Casas Vidal, né, que vende rádio, vende uma porrada de coisa. Eu tenho um guarda-chuva de lá até hoje. Pois é. E aí, por sinal, um dos gerentes, até hoje, cara, meu amigo, desde essa época, de vez em quando encontro com ele, da loja ali do Monumental Shopping. Sim. E ele deu pra gente dar pro jogador, melhor em campo, um motorrádio, uma marca famosa de rádio, né? Motorrádio, rádio bom, na época, um rádio muito usado, muito vendido. Acho que ainda até hoje. Até bem pouco tempo eu tinha um aqui. Eu dei até pro guardador de carros lá da praça. Eu confesso que eu não conheço essa marca aí. Hã? Eu confesso que eu não conheço. Quando tu falou motorrádio, eu pensei que era tipo um rádio diferenciado que tinha motor, alguma coisa do tipo assim. Pois é, imagina o que aconteceu. Já tá começando a imaginar o que aconteceu. Ah, né? tá. Imagina. E aí, diga, Daphne. Daphne tá... Oi, bro. E aí, tá maninha? Pois é, aí Pronto, veio uma, a outra veio logo atrás. Ela tá a comissão, de cabelo novo, cortou o cabelo hoje. Ixi. Maria Clara. E aí, Clarinha? Ixi, tá de cabelo novo. Pronto. Ei, maninho! E aí, maninho? Pronto, tá todo mundo. Virou cabine de rádio com os torcedores chegando na... Virou zona aqui. Aí, cagum. A gente tem família, a gente pode. Claro que sim. Convidados especiais. São especial. Pronto, agora não vão deixar. Pronto, aí, pronto, virou bagunça. Brincadeira, virou várzea. Continua aí com vocês. Obrigado pela participação. Pois é. Aí, esse rádio, a marca dele é Motorrádio, tudo junto. Né? Eu estava dizendo que recentemente eu dei pro guardador lá da Praça Dom Pedro II, quando a Timbira ainda era ali ao lado do Palácio dos Leões. Roubaram, cara. O guardador, ele ouvia a gente, eu mandava abraço, inclusive, sempre para ele. E ele deixou o rádio que ele possuía em cima de um carro que ele estava tomando conta e foi orientar um outro motorista a estacionar. Quando ele voltou, tinham roubado o rádio dele, furtado, na realidade, o rádio dele. E aí ele ficou triste pra caramba, porque não ia ter mais como ouvir e tal. E esse motorrádio estava parado aqui. Eu hoje uso uns digitais bem menores, né, bem mais, com um som bem melhor. E aí eu dei até para ele. Eu imagino que ele esteja, inclusive, usando esse rádio até hoje. A gente mudou de prédio também, então eu perdi o contato com ele. Mas enfim, aí mais uma vez artilheiro, arrebentou, fez gol pra caramba e tal, foi escolhido pela equipe melhor em campo. Aí termina o jogo, eu vou lá entregar pra ele, olha, ixi, caramba, acabei falando o nome dele, nem era pra falar. Depois tu corta isso aí. Aí tu me ferrou pra cortar essa. Aí a gente entregou o rádio, olha, parabéns, você melhor em campo e tal, vai ganhar um motorrádio. Só que a gente só entregava o voucher, a pessoa tinha que ir até a loja, porque era uma jogada de marketing também da loja, né? Ou do posto, ou seja lá do que fosse, do patrocinador, porque o cara ia lá para ganhar o brinde e claro que ele acabava consumindo alguma coisa, né? Os caras aproveitavam para empurrar alguma outra coisa também. Mas enfim, aí eu tô lá com o voucher para entregar para ele, você ganhou um motorrádio, o que você acha disso? Aí ele, muito legal. O rádio eu vou dar para o meu irmão, porque ele gosta de ficar acompanhando os jogos que eu estou atuando e tal. E a moto eu vou usar para chegar mais cedo no treino e tal. Ele pensou que tinha ganho, né? Uma moto e um rádio. Mas não era um motorrádio, uma coisa só. Era apenas um rádio. Bom, teve uma outra partida que aí o jogo termina e tal, e a gente chega para ele, aquela pergunta tradicional, né? O que você achou do jogo e tal, do resultado, E aí ele disse assim, eu não achei nada, mas o meu colega fulano de tal, ele achou uma pulseirinha de ouro ali, perto da bandeira do escanteio e tal. Ele era assim, ele era muito simples, né? Cara. Mas muito simples. É simples, mas tipo, é um tipo de humor, inclusive um humor que eu gosto, que é a pessoa levar pro literal e fazer uma piada em cima.
Só que ele falava sério, né? Aí ele foi jogar pela primeira vez em Belém. O Moto foi fazer um jogo pelo Campeonato Brasileiro, ou foi um amistoso, alguma coisa lá contra o Remo, contra o Paysandu, lá em Belém. E aí a gente transmitindo o jogo de lá para cá, para São Luís e tal. E aí fulano, é a primeira vez que você sai de São Luís, né, para jogar em outro estado, justamente aqui em Belém, que é aqui do lado do Maranhão e tal, Pará e tal. O que você achou dessa experiência de jogar em Belém e tal? Ele, achei muito legal, né? Afinal de contas, Belém é a terra onde nasceu Jesus, e eu tinha mal vontade de conhecer aqui e tal, Belém, enfim. Essa eu já vi vindo. Já imaginei. Aí, a terceira agora é de uma colunista social que teve aqui em São Luís, infelizmente já faleceu. Uhum. Eu acho que tu conheceste ela. Sim. Porque ela era a mãe de uma figura que ainda é viva, que é jornalista. Sim. Que todas têm nomes de flores e tal. Tu conhece? Sei quem é. Acho que tu conheceu ela também. Né? Talvez, não lembro. Mas enfim. Sim. Pois é. E ela era assim, também falava muita coisa engraçada, cara. Porque ela era muito autêntica também, muito simples, tinha uma audiência enorme, né? Uma figura fantástica, mas falava muita coisa engraçada. E uma das coisas que aconteceu com ela foi ela uma vez fazendo no programa dela, dizendo, olha, São Luís está bombando no cenário nacional, muitos turistas, os hotéis lotados, o aeroporto lotado, a cidade está cheia de turistas de fora. Uma das frases dela que ficou famosa, né? Turistas de fora. Outra famosa dela, aquela dupla de cantores que ainda está em atuação até hoje, não mais tanto em evidência, né? Sá e Guarabira. Acho até que eles são irmãos. Não conheço, cantam nunca ouvi música falar. popular brasileira. Nunca ouvi não falar. é uma dupla sertaneja, não, mas muito famosa. Depois tu dá uma procurada aí, tu vai ver. Sá e Guarabira. Sá e Guarabira. Nome dos dois, nome artístico, nome real, não sei. Famosos na época, vieram fazer um show aqui em São Luís. E aí ela foi entrevistá-los no hotel, né? Estou aqui ao lado da dupla Sá e Guarabira, que vão fazer o show hoje à noite aqui em São Luís, muita expectativa, muitos ingressos já vendidos, não sei o quê. E aí, Sá, o que vocês reservaram para essa noite? O que vocês pretendem cantar? Aí o Sá respondeu, né? A gente vai fazer um show relembrando os nossos principais sucessos, vamos cantar as músicas mais pedidas em todos os shows, BBB, bababá. Ela, que legal. Aí vira pro Guarabira e diz assim, e você, Guarabira, vai cantar o quê? Aí ele não soube o que responder, né, cara? Porque é uma dupla. Se um vai cantar uma coisa, imagina-se que o outro vai cantar a mesma coisa também. Ele ficou sem ação, porque não entendeu exatamente a pergunta dela. Mas a maior dela, eu acho, que é tragicômica, né? Aqui, na época em que o rádio era muito poderoso, porque não tinha televisão acessível para todo mundo, eram poucos canais, não era todo mundo que tinha dinheiro para comprar uma TV, não tinha internet, plataforma de streaming, nada disso, então o rádio era fortíssimo, né? Poderosíssimo. Todo mundo ouvia rádio, o rádio tinha mais audiência do que qualquer outra coisa. A gente está falando aí dos anos 60, 70. Nossa. Né? E aí, eu ainda era bem criança, tanto que assim, esse fato não me marcou tanto, mas marcou muito a cidade. O narrador de maior audiência aqui no rádio era o Guilberto Alves. E estava indo uma equipe de cronistas esportivos para cobrir um jogo que ia ter, não sei se era em Teresina ou se era aqui no interior do estado, jogo importante. E esse Guilberto Alves estava indo, Fontinelli também. No caminho aí, numa das cidades aqui do interior, aconteceu um acidente horrível de carro e esse Guilberto Alves acabou morrendo. O enterro dele levou assim milhares de pessoas para o cemitério do Gavião, que é o principal cemitério aqui de São Luís, né? Porque ele era muito querido, era muito famoso, era muito ouvido, era muito bom narrador. Mas aí ela estava viajando, essa figura colunista social, para fazer um casamento de gente importante no interior, político, prefeito, sei lá, deputado, alguma coisa assim. Porque ela fazia muito isso, festa de 15 anos,
casamento, essas coisas assim. Sim. E os caras pagavam para ela ir, porque era um acontecimento, né? É. Porra, minha festa vai ter a fulano de tal fazendo Sim. reportagem. Vai passar na TV no final de Isso. semana e tal. Exatamente. E ela Que ia, é que, né? tipo, a Recebia uma boa grana. gente. Curiosidades. Daphne, por exemplo, os 15 anos dela apareceram no programa dela. Sim, Pois pronto. Porque era muito importante Isso. ainda, né? Isso. Não tanto quanto nesses anos aí, 60, Sim, antigamente 70, era bem 80, mais. mas ainda era significativo. E aí ela estava indo para cobrir esse casamento, ou estava voltando já do casamento, não me lembro, mas ela estava na estrada. E ela passa um momento pouco depois que tinha acontecido o acidente. E aí o pessoal da produção dela, que estava no carro, diz assim: caramba, fulano, olha um acidente horroroso ali, vamos parar para ver o que foi e tal. E aí eles param. E aí alguém diz para eles: foi um acidente assim, assim, assado, e morreu o Gilberto Alves, que todo mundo conhecia, inclusive o pessoal da equipe dela, ela própria e tal. Caramba, Gilberto morreu e tal. E aí os caras disseram para ela: porra, Flor, tu tá aqui com exclusividade, vamos filmar tudo, vamos fazer uma matéria e vamos levar pra TV. Vai arrebentar, né? Porque só tu tá aqui no local e tal, e isso é um negócio que vai comover a cidade inteira e tal. E de fato, ela parou, fez as imagens do acidente. Naquela época não tinha esse cuidado que tem hoje com imagens sensíveis, né? Então mostrou o corpo do cara lá morto, mostrou tudo, né? A desgraceira toda. Mas aí o delegado, que já tinha chegado no local, que ia ser o responsável pela investigação, estava lá. E ela: vou entrevistar o delegado. Aí chega lá: doutor fulano de tal, o senhor é o delegado, o responsável? Ele: porque eu sou aqui da cidade, o acidente aconteceu aqui na nossa cidade, então o inquérito vai ter que ser aqui. E eu já vim até o local para colher as primeiras informações e tal. Aí ela: não, mas a pergunta mais importante de todas, ele: faça. Quando o senhor chegou ao local do acidente, o defunto ainda estava respirando? Essa foi, acho que a maior de todas dela. Isso aí ficou gravado? Foi pra matéria desse jeito? Foi. Caralho! Como assim, pô? Se foi gravado, assim. por que eles não editaram isso, pelo amor de Deus? Não sei se foi pro ar. Isso eu não sei dizer. Tá. Mas todo mundo que tava no local depois contou. E essas coisas elas espalham como pólvora, né? Exatamente. No meio. Né? Os colegas contam para os outros: caramba, vocês não vão acreditar o que a fulana perguntou pro delegado. Ela perguntou isso. Aí pronto, aí espalha, né? Mas é isso. Pois é, o Felipe tá até dizendo assim: Gilberto, eu já vi, mas Gilberto, engraçado. Mas pior que era esse nome mesmo. Gilberto Alves. Depois pode até procurar aí. Não sei se vai achar alguma coisa na internet, né? Porque nessa época não tinha registro nenhum, né? Mas talvez encontre alguma coisa. Foi uma comoção na cidade. Foi um cara famoso da cidade que morreu. É como se morresse alguém importante hoje da televisão, né? Assim, em termos de proporção, pela importância que tinha o rádio na época, né? É porque para vocês todos são muito jovens, e vocês não conseguem alcançar isso, né? A importância que tinha o rádio. Mas porque a gente já nasceu na geração da televisão, né? TV, pois é. E inclusive isso é um detalhe importante, porque toda vez que nasce um veículo de comunicação novo, tipo TV, depois internet, as plataformas, aí todo mundo diz: o rádio vai acabar. E o rádio nunca acaba, né? Pelo contrário, ele vai se transformando, né? O rádio hoje está nas plataformas. Isso, ele vai evoluindo e se adaptando pro vai se adaptando atual. E vai sobrevivendo. Outras coisas vão desaparecendo, mas o rádio vai permanecendo. E em alguns momentos, como agora recente, o primeiro semestre do ano passado, lá no Rio Grande do Sul, né? Aquela enchente desgraçada lá que fez Inclusive o Felipe Simões é de lá. Ele sofreu. É? Pois então ele pode confirmar isso, né? A informação que a gente tem é que a única coisa que continuou funcionando foi o rádio. E as pessoas, a população, recebia informação sobre atendimento, sobre suprimento, sobre saúde, sobre deslocamento, única e exclusivamente pelo rádio. Quer dizer, o rádio realmente sobrevive. E não só sobrevive, como se reinventa e
E continua sendo muito importante. É o melhor amigo mesmo. É o melhor companheiro. É o rádio. Porque você vai com ele para qualquer lugar, em qualquer situação. Bom, então por hoje é isso, né? É. Então, beleza. Valeu, pai. Obrigado aí mais uma vez Valeu, pela filhão. participação. Boa noite. Nos vemos quarta-feira. Quarta-feira vai ser normal? Ou vai ter jogo também para transmitir? Cara, boa pergunta. Deixa eu ver aqui a tabela. Se bem que saiu hoje a tabela da Copa do Nordeste, eu ainda não atualizei a minha tabela aqui. Mas a partir de agora, eu acho que a gente vai ter que adiar sempre para quinta, porque muito provavelmente toda quarta vai ter jogos. Sim. Se não for da Copa do Nordeste, vai ser do Campeonato Maranhense. Aí não Mas seria, eu vou te não falando, seria o sim. caso da gente gravar na live de segunda, então? Trocar de quarta para segunda? Ou segunda também tem? Bom, eu recebi até meu horário hoje de aula, já para 2025.1, né? As aulas começam no começo de fevereiro. A princípio, segunda noite que eu estava com uma turma, eu não terei mais essa turma da segunda à noite. Então poderia ser, Pronto. a princípio. Mas a gente vai vendo aí. É, porque os dias que eu faço Quarta live vai à ser noite complicado, né? é segunda e quarta. E aí quarta já é certeza que Tu vai só ser faz difícil. segunda e quarta? Ué, mas hoje? Eu tô fazendo hoje, por coincidência, porque eu tô lesionado e não tô indo pro treino, senão eu estaria no treino. Ah, tá. Ah, por isso que eu estranhei que eu não vi tua foto lá. Pois é. Então, então talvez seja melhor mudar para as segundas, né? Tá. Eu vou confirmar isso contigo ao longo da semana aí. Tá. O único problema seria se voltar a ter turma na segunda, que ainda pode mudar o horário. Sim. Mas a Mas princípio também eu tô liberado. tu disse que tem previsão de que tenha poucos programas pra gente gravar agora, porque a história não acaba. Também tem isso. Então daqui até o final do mês de janeiro, primeira semana de fevereiro, talvez a gente Pois esgote. Exato, tem isso também. Aí a gente tem até que pensar, né? O que fazer. Mudar o quadro ou acabar simplesmente, enfim. A ideia, a princípio, era só preservar para a posteridade essas histórias que já estavam colecionadas, né? Uhum. E podia deixar para quando só surgissem novas histórias, né? Fazer um semestral, sei lá, um mensal, dependendo da quantidade. A gente vai negociando isso. Então, beleza. Beleza. Então, valeu. Valeu, pai. Boa noite. Valeu, filhão. Até segunda agora, então. Né? É. Valeu, até mais. Bom, galera, então é isso. Essa foi a gravação de hoje. Obrigado pela presença e participação da galera aí. Tamo junto. Nos vemos semana que vem com mais um episódio. Infelizmente está acabando, então aproveitem enquanto ainda estamos aqui contando histórias, porque já está chegando ao fim. Certo? Então é isso. Tamo junto. Obrigado pela presença. É nóis. Valeu e até a próxima.